Olá, boa noite, eu sou Marcelo Cosme e o Globo News em Pauta desta quarta-feira está no ar. Desde o começo da pandemia, o novo coronavírus, uma única palavra trazia um mundo de esperança: vacina. Não é aqui no Brasil, mas a aprovação da vacina Pfizer-BioNTech na Inglaterra enche todo mundo de esperança. A vitória da ciência contra o tempo, contra o pessimismo, contra o negacionismo. A reafirmação da importância do investimento em pesquisa. É o começo de um novo tempo, mas vamos te lembrar, ainda temos um longo caminho pela frente. Sobre isso, vamos falar bastante. Aqui no Importa Você Sabe, a gente debate, analisa, conversa, te explica os assuntos do dia. Mas sempre te ajudamos com aquele nosso timaço na câmera 2 de comentaristas. Agora na câmera 3, Sandra Coutinho está com a gente em Nova York. O governo britânico surpreendeu o mundo ao anunciar o começo da vacinação já na semana que vem. Pois é, Marcelo, depois de apenas 10 meses de estudos, dar um ganho na luz aí. Humanos é muito rápido. O camarote com a gente em Brasília. Enquanto isso, aqui no Brasil, o ministro da Saúde contraria os especialistas, dá a voz mais uma vez ao negacionismo. Pois é, Marcelo, é isso que acaba preocupando, porque vai na contramão do que a gente está vendo em relação à ciência. E principalmente o que a gente viu nesse período eleitoral. Mônica Waldvogel com a gente em São Paulo. O MEC determina que as instituições federais retomem as aulas presenciais, mas aí teve reação imediata. A reação foi forte. As universidades federais dizem que estão preparadas para fazer um trimestre inteiro online e não vão aceitar o decreto do Ministério da Educação. E André Trigueiro com a gente no Rio de Janeiro. No Rio, o sistema de saúde próximo de um novo colapso. Se não bastasse o aumento das internações por Covid, ainda está faltando água. Aproximadamente 1 milhão de clientes da SEDAI estão sem água. A previsão mais otimista é de normalizar o abastecimento em 20 dias, isso num calorão pré-verão em plena pandemia. Culpa de um governo estadual que não reinveste na companhia aquilo que ela arrecada, é superavitária. Já estamos aqui nesse dia tão importante, né, em que a vacina começa a ser aí utilizada lá no Reino Unido, mas também a gente torce que ela chegue por aqui. Já estamos no ar, no Em Pauta, onde você é sempre muito bem-vindo e você é sempre muito bem-vindo. E acabam de ser atualizados os números da pandemia aqui no Brasil. A gente lembra que esse número é sempre divulgado pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Então nós temos nas últimas 24 horas as secretarias de saúde registrando 669 mortes pelo novo coronavírus. Foram 48.107 novos casos da doença nesse mesmo período. Desde o início da pandemia, 174.531 pessoas perderam a vida para o novo coronavírus no Brasil. E ao todo temos 6.436.633 casos de coronavírus registrados em todo o Brasil. E a pauta agora é uma dose de esperança. O Reino Unido saiu na frente da corrida pela imunização e aprovou em tempo recorde a vacina da Pfizer em conjunto com a BioNTech. É o primeiro país a aprovar uma vacina clinicamente testada para o uso emergencial. A vacinação já começa na semana que vem. É exatamente isso que eu vou chamar agora, porque a gente vai para o intervalo e dizendo isso, ó, não temos vacina no Brasil, não temos, mas já já a gente volta a discutir nesse assunto, porque a Anvisa diz que pode abrir algumas exceções, está avaliando ali como é que vai analisar esses pedidos específicos de vacina emergencial no Brasil. Vamos falar também da questão das universidades, o governo quer que as aulas voltem em janeiro, os reitores reclamaram. O André vai falar para a gente também que está faltando água no Rio de Janeiro, já não basta a pandemia, está faltando água no Rio. Tem esse e outros assuntos depois do intervalo. A gente já volta, viu? Estamos de volta e a nossa pauta agora é o estágio da pandemia. Reitores de universidades federais dizem que não vão acatar a portaria do Ministério da Educação que determinou a volta às aulas presenciais a partir de janeiro do ano que vem. Vamos para Brasília. Pauta para o repórter Nilson Clava, que fala com a gente ao vivo do Salão Verde, lá no Congresso Nacional, e nos fala desse impasse aí, né?
O MEC já pensa em voltar atrás, Milcinho, revogar essa portaria? Como andam as coisas por aí? Boa noite. Boa noite, Marcelo. Vamos fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente fala da exclusão de personalidades negras na lista da Fundação Palmares. E ainda vamos explicar como é que funciona a vacina da Pfizer-BioNTech aprovada hoje no Reino Unido. Tem uma animação especialíssima feita pelo Departamento Especial da Globo que te mostra o teu organismo com uma narração luxuosa. A gente volta já já. Estamos de volta e a pauta é História Editada. O presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, divulgou nesta quarta-feira os nomes que foram excluídos da lista de personalidades negras da Fundação. A partir de hoje, de acordo com a portaria publicada no Diário Oficial em novembro, o órgão passa a conferir apenas homenagens póstumas. No total de 27 personalidades foram excluídas da lista, segundo o tweet do Sérgio Camargo. Entre elas estão, aqui no nosso telão a gente separou para você, Benedita da Silva, Conceição Evaristo, Elza Soares, Gilberto Gil, Leci Brandão, Marina Silva, Martim da Vila, Milton Nascimento, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, Sandra de Sá, Vanderlei Cordeiro de Lima e Zezé Mota. Pois os textos biográficos ainda não foram retirados da página da Fundação Palmares na internet. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o historiador e ex-diretor da Anistia Internacional no Brasil, o Átila Roque. Olá, boa noite para o senhor. Começo lhe perguntando como se interpreta uma atitude como essa com pessoas que o Brasil precisa aplaudir e valorizar, né? 27 pessoas tão queridas pelo povo brasileiro. Como é que a gente interpreta essa decisão que agora foi cumprida, por mais que a ameaça já viesse há algum tempo? Boa noite. A história se encarrega de colocar cada um no seu lugar, né? Faz jus. Professor, muito obrigado por estar com a gente aqui no Em Pauta, professor Átila Roque. Boa noite para o senhor, viu? Muito boa noite, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade. Bom ouvi-lo. Bom, a pauta é mais uma vez uma dose de esperança. A gente começou Em Pauta de hoje falando sobre a liberação da vacina da Pfizer em parceria com a BioNTech, que é o órgão regulador do Reino Unido. Essa vacina aprovada na Inglaterra usa uma técnica revolucionária. Aí, o Centro de Design da Globo preparou uma animação que explica tudo para você. E a narração, olha que luxo, é do William Bonner. O coronavírus freou o planeta por causa da capacidade imensa de disseminação e da agressividade extrema. Dentro do nosso corpo, o coronavírus usa os espigões para se encaixar perfeitamente ao receptor de uma célula. O mecanismo funciona como se fosse uma chave, que abre uma fechadura e rompe a parede da célula. Ali dentro, ele se multiplica com muita rapidez, sugando a energia da célula. Milhares de novos vírus partem para o ataque, para destruir outras células. Na verdade, o nosso corpo está em permanente prontidão contra milhares de invasões que nós sofremos a toda hora. E o nosso sistema imunológico, composto pelas células linfáticas, começa a reação assim que é atacado. Os macrófagos atacam os invasores e disparam sinais de alarme para outras células de defesa. Muitas vezes, essa barreira inicial não é suficiente para conter o intruso. Aí entra em ação uma parte do nosso sistema imunológico focada em identificar precisamente cada invasor e atacá-lo. Células dendríticas começam o trabalho. São como especialistas em inteligência. Elas coletam pedaços do invasor, resultantes daquela batalha inicial, e levam esses pedaços para os linfócitos T, que são responsáveis pela comunicação no sistema imunológico. Os linfócitos T ativam linfócitos B e os ensinam a fabricar os anticorpos. Finalmente está pronta a arma molecular capaz de derrotar o vilão que assola o nosso corpo. Acontece que todo esse processo pode demorar muito tempo, e quando o anticorpo finalmente estiver pronto, a doença já pode ter avançado muito, se tornando irreversível. Por isso é que a vacina é fundamental. Ela vai despertar o nosso sistema imunológico e antecipar o processo de produção dos anticorpos. Desde o início da pandemia, mais de 100 grupos de cientistas no mundo inteiro se empenham na busca da vacina. A vacina produzida pela Pfizer com a BioNTech usa a tecnologia chamada de RNA mensageiro, que é diferente das tradicionais. Nesse caso, a vacina leva para o nosso organismo uma cópia de parte do código genético do vírus.
é uma espécie de mensagem, uma receita para que o nosso corpo produza uma proteína do vírus. A presença dessa proteína desencadeia a produção de anticorpos. Ganha-se um tempo que pode ser decisivo nessa luta de vida e morte. Se a pessoa vacinada for infectada, terá um exército de anticorpos prontos para neutralizar o corona, impedindo a sua multiplicação. Somente a vacina poderá nos devolver a sensação de que a vida que conhecíamos está recuperada. E será a volta, enfim, dos abraços. Eita, que esse é o braço que a gente espera, mas que aula a gente teve ali, hein, Sandra? Ai, Marcelo, eu até me emociono, porque... Falo rapidinho na volta que vai ser notícia amanhã, na Opinião dos Quatro. A gente volta já. Amanhã em pauta. Tem que ser bem rápido, camarote. Olha, de olho na possibilidade de revogação da portaria da aula presencial nas universidades. Você, Moniquita. Sai o PIB do terceiro trimestre, amanhã o IBGE divulga. André. A que eu disse aqui, o Museu do Amanhã foi um dos mais visitados do Brasil e não do mundo. Amanhã sai um relatório completo sobre a dinâmica das queimadas nos últimos 20 anos no Brasil, é do MAP Biomas. E a Sandra? Olha... Vai, Sandra, é com você. Chega a 100 mil o número de internados aqui nos Estados Unidos com Covid. Perdão, Marcelo, eu tive um piquezinho aqui no som. Obrigado, meus amigos. Acabou. Chegando Heraldo Pereira com o Jornal das 10. A gente volta amanhã às 8 da noite. Beijos, abraço, saúde e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado, viu? Boa noite. Fiquem bem. Cuidem-se. Boa noite.